Vamos então começar o 7º capítulo, a queda de Otávio. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu de boa mente. Em breves momentos não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. Também sou principiante aqui, expliquei. E minha condição é a do médico falido nos deveres que o Senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim! Não desconhecia o roteiro certo que o Pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência, entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior que se fizeram visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Então ele teve a ajuda do plano espiritual, entrou numa casa onde ele teve o ensino do evangelho, ele recebia instruções através dos espíritos que se mostravam para ele. Ele, como médium ostensivo, ele via os espíritos que vinham aconselhá-lo e ajudá-lo, e mesmo assim ele fracassou. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas, experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas. Respondi. As tarefas espirituais tornou o interlocutor algo acabrunhado, ocupam-se de interesses eternos e daí a enormidade da minha falta. Então, vamos entender aqui. Ele colocou para o Otávio que ele ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas. Foi essa a resposta que ele deu para o Otávio. E o Otávio continua aqui. As tarefas espirituais tornou o interlocutor, aí parênteses aqui do André, né? As tarefas espirituais, parênteses do André, tornou o interlocutor algo acabrunhado. O interlocutor continua. Ocupam-se de interesses eternos e daí a enormidade da minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Então, aqueles que vão servir, né, na janela entre os dois mundos, têm uma responsabilidade muito grande. Por isso, tem as suas, digamos assim, um peso 2 para abater nas suas dívidas, consegue abater as dívidas de uma forma mais rápida. Por isso se pede tanto no plano espiritual para vir como médium ostensivo, para poder se pagar as dívidas de uma forma mais rápida, mas como todo o conhecimento e tudo aquilo que é esperado de nós acarreta em nós uma responsabilidade maior, o médium ostensivo vem com uma responsabilidade pesadíssima. E ele que escolheu, ele que pediu, nada é imposto. Nós precisamos entender isso. Como as pessoas às vezes colocam, é um castigo. Não, não é um castigo, é um pedido atendido. Você pediu, você foi atendido,
você tem que arcar com as responsabilidades daquilo que você se propôs a fazer. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. Os médiuns vêm como sacerdotes, eles vêm para representar os ensinamentos, para trabalhar junto aos encarnados, representando, sendo veículo para os desencarnados. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica, Da mesma forma, como sacerdote, na tarefa mediúnica, o médium exerce a mesma função. Os aprendizes ou beneficiários nos tempos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Mas, meu amigo, perguntei assaz impressionado, que teria motivado seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontre necessitado de novas experiências neste capítulo. Ambas as senhoras presentes mostravam estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia: relatarei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E após mais longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, noutro tempo, vim bater as portas em nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra em tarefa mediúnica. 30 anos consecutivos de estudo e preparação para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Então ele estava tendo toda a assessoria do Ministério da Comunicação, ele teria 6 irmãos ali, amigos dele, que o assistiriam ou ajudariam no trabalho que ele tinha para realizar na Terra, e ele recebeu um corpo absolutamente perfeito, sem nenhum problema, sem nenhuma doença, para que ele pudesse realizar o trabalho que ele tinha para realizar sem ter problemas físicos. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores, daqui ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Ele teria um trabalho de relevo junto à mediunidade dele, de consolação às criaturas. Olha a importância do que ele se preparou para esse trabalho. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim exigia. Por problemas anteriores, ele teria que se manter celibatário, mais ou menos, nessa encarnação. Nada obstante solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos.
Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações. Porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder às sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização e para que, se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distante dos desígnios de Jesus e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Então, para que ele não fosse atraído para o mundo que está distante dos ensinamentos de Jesus, ele teve um começo de trabalho, de atividade mais difícil, para que ele asseverasse as raízes, construísse raízes sólidas no trabalho que ele tinha para realizar e na vontade dele de realizar esse trabalho. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas a quem muito devo até agora. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou profundamente e prosseguiu. Mas, ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Não foram alguns, foram todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era todavia um homem de bem. Então, nós vamos ver aqui que antigamente se usava essa expressão, do Kardec, espiritista. Hoje nós chamamos de espíritas. Então, a mãe dele era espírita, uma alma muito boa, que começou a ensiná-lo, começou a ajudá-lo no trabalho que ele tinha para fazer. O pai, apesar de ser materialista, era um homem de bem. Então, ele estava numa casa que daria bases sólidas, estrutura para ele poder realizar o trabalho dele. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Então, aos 15 anos começou a manifestar a mediunidade nele, Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias e, apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Então, embora a mãe dele, desencarnada, tentasse influenciá-lo para que ele aceitasse a madrasta, que era uma pessoa boa, que ele se modificasse em relação a ela, tudo isso foi em vão. Perdão. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores.
Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Ele tinha o desejo, né? Ele veio para a Terra com o desejo de realizar. Ele achava que já tinha se modificado. Faltou na Terra encarnado a vontade, ficou só o desejo. Na primeira dificuldade, nas primeiras obrigações aqui na casa espírita, faltou a vontade, né, de realmente realizar, que é a perseverança, que é aguentar todos os percalços, que é enfrentar a dureza, que é começar um trabalho. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios. Olha o maior defeito dele aqui, o maior problema dele aqui, um acentuado pendor para a crítica dos atos alheios. Compeliram-me a desagradável estacionamento. Então ele teve uma evolução ali junto com a mãe, continuou um pouco essa evolução ali naquela casa espírita, mas, né, pelas suas queixas, sua revolta por coisas que eram descabidas, por ficar olhando e criticando os outros, por desconfiar dos mestres que estavam ali, ele ficou estacionado, né? Ele parou a evolução dele. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. Então ele mesmo diz aqui qual é o problema. A vaidade dele achava que os próprios irmãos desencarnados que apareciam para ele, que se comunicavam através dele, não estavam certos, né? Ele colocava tudo em xeque, tudo em dúvida. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completar então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Vamos lembrar que no roteiro dele, ele não poderia se casar, ele teria que ter uma vida muito regrada, né? Teria que praticamente ter uma vida de celibato na Terra por problemas já agravados em vidas anteriores. Então a gente vê aqui ele com 19 anos, o médico colocar para ele que ele tem que buscar todo tipo de experiências sexuais, que seria uma prova pela qual ele teria que passar, não passou. Então ele abusa da energia e das faculdades sublimes e sagradas, que é o sexo. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão, implorou-me socorro a pobre viúva. Então ela veio com 3 pequeninos, teve mais 3 filhos com o pai dele, então 3 eram enteados do pai, mas 3 eram meio-irmãos dele, né, que ele teria a obrigação de cuidar. Aí nós não estamos nem falando de roteiro, nem do que ele se propôs a fazer, nós estamos falando aqui de obrigação mesmo. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Ele abandonou as 6 crianças, lembrando que 3 eram meio-irmãs dele. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Então a gente vê aí que ele foi numa sequência ladeira abaixo, enfiando os pés pelas mãos. Mesmo assim, porém,
Persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Mesmo assim, o plano espiritual, a família espiritual, né, o benfeitor, o mentor, estavam tentando fazer com que ele mudasse, porque é sempre tempo de mudar. Sempre dá para partir, né? Tenha feito a besteira que foi recomeçar e a partir dali tentar, se não consertar, mas melhorar as coisas. Então o plano espiritual estava sempre ali tentando, chamando, tentando fazer com que ele voltasse ao caminho que ele havia programado para seguir. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda a tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Não precisa nem comentar, né? Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral, mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos úmidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constringisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Então nós vemos aqui a falência do Otávio, né? Ele não venceu os chamados, as tentações, né, que existem aqui no planeta Terra e que são provas pelas quais a gente tem que passar para mostrar que mudamos, para mostrar que melhoramos, e aí ele pura e simplesmente mostrou que ele não havia, de fato, ele só pensou que tinha melhorado, era só na mente dele, no consciente dele de desencarnado. No momento que ele reencarnou, que apagou aquela memória, foi muito mais forte o inconsciente, que realmente ainda não estava regenerado. Vamos então continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.